Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui com a gente o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais de Alagoas, Paulo Rogério Ferreira. Nosso assunto, inicialmente, a qualificação científica dos peritos oficiais que garante excelência, sobretudo na elaboração de laudos. Eu agradeço antecipadamente, Paulo Rogério, sua presença aqui conosco e comecemos justamente por essa condição de ser perito, não é, oficial aqui em Alagoas. Quem vê o trabalho do perito não imagina a qualificação que ele tem de ter para dar cumprimento a essas demandas com excelência, não é? Na verdade, com todo conhecimento científico. Aí eu pergunto, hoje, como está a composição profissional dos peritos e quantos são vocês aqui em Alagoas? Boa tarde, Gorete, boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Um excelente questionamento esse seu. Estamos em uma condição um tanto quanto complicada, né, no que diz respeito a efetivo, porque hoje nós temos um efetivo aquém do que se espera e da recomendação da Organização das Nações Unidas, que estipula para cada 5.000 habitantes um perito. Né? Então, em um cálculo rápido, a gente teria que ter aproximadamente um efetivo de 600 profissionais. No entanto, para a nossa realidade, nós reconhecemos que 600 profissionais é um número, né, um pouco grande para a realidade do estado de Alagoas. Né? Então, em cima disso daí, a gente tem alguns processos que precisam de andamento. O que diz respeito à questão de reserva técnica. Nós temos uma reserva técnica hoje com 17 profissionais, né? E esses 17 profissionais já passados no concurso anterior, em 2013. O pessoal já qualificado, inclusive, aguardando o chamado, né? Para que se possa aumentar os nossos quadros. Hoje em dia, nós temos um efetivo de peritos oficiais aqui no estado de Alagoas de aproximadamente 105 profissionais. Mas quais são esses profissionais? Eles estão distribuídos? Eles estão distribuídos em 2 institutos, hoje aqui no estado de Alagoas. São os peritos criminais, certo? Que atuam no Instituto de Criminalística, aqui no estado de Alagoas, aqui na capital, né? Onde a gente se desloca para os mais diversos cantos chamados, né? Chamados, né, aqui no estado de Alagoas. E temos mais 2 categorias, que são o perito médico-legista, que ele é um perito oficial, e o nosso perito odontolegista, que também é um perito oficial. O perito odontolegista, hoje, é um efetivo de 5 pessoas, né? Apenas 5 pessoas, para atender uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes aqui no estado de Alagoas, né? Então, por aí você já tem uma ideia. E 30 médicos-legistas. Esses 30 estão divididos entre o IML de Maceió e o IML de Arapiraca. Né? De peritos criminais, somos aproximadamente 55, porque alguns estão desempenhando funções administrativas. E desse total, nós temos divididos. Funções administrativas? Sim. Por quê? É um desvio de função ou ele pode exercer? Ele pode. Tanto é que isso é reconhecido na nossa lei, na 6595, porque hoje o nosso diretor-geral, né, o perito-geral do Estado, é um perito criminal e a sua assessoria, como por exemplo, o perito adjunto, o diretor do Instituto de Criminalística também são peritos criminais. Então, estas pessoas não estão na rua, estão atuando administrativamente na perícia oficial. Mas essas atividades não podiam ser desempenhadas por administrativos apenas e os peritos estarem na rua, no campo, na ponta do sistema? Não seria o ideal? Gorete, veja só, seria interessante, mas existe algumas nuances, como por exemplo, que precisam ser avaliadas. Por exemplo? Veja só. O Instituto Médico Legal, ele é dirigido por um médico legista, certo? Um administrador poderia exercer esse trabalho? Pode exercer, mas ele saberia qual é a demanda da sua classe?
Uma questão específica, É né, específico, de categoria e né? de atividade a ser Exatamente. desempenhada. É aquela coisa, só quem sabe do que se necessita é aquele que é da casa, né? Então, por exemplo, o nosso diretor, ele precisa entender qual é a importância de se comprar, por exemplo, um aparelho, um microscópio de varredura eletrônica, certo? E comprar um cromatógrafo. Então, ele precisa pesar isso daí. Como é que ele vai saber? Ele tem vivência na área, então se justifica que seja. Agora, e esse efetivo? Não poderia ser melhorado? Pode. De que forma? Dentro das atuais condições? Dentro das atuais condições, pode ser melhorado. Através de quê? Do chamado da nossa reserva técnica. Quantos estão na reserva técnica que têm a condição legal de serem chamados? Ao todo, são 19 peritos oficiais, divididos em 17 peritos criminais e 2 médicos legistas, né? Essa reivindicação tem sido feita ao governo? Sim, tem sido feita constantemente. A gente tem um processo caminhando se eu não me engano, na Secretaria de Segurança Pública, se encontra com o secretário Lima Júnior, onde a gente está pleiteando aumentar os quadros, as vagas dentro do quadro, né, da perícia oficial, para que seja puxada essa reserva técnica, né? Para legitimar essa entrada. Com essa reserva técnica, seria excelente, porque a gente já começa a descentralizar o trabalho da capital. E aí a gente pode abrir um núcleo em Arapiraca. Então, o Instituto de Criminalística, ele teria seu núcleo em Maceió e uma extensão, uma outra base em Arapiraca. Para a região do Agreste. Aquela região do Agreste, né? Só um exemplo. Mas qual a importância? É a rapidez. A agilidade. Porque quando saímos da nossa base aqui em Maceió para Arapiraca, é um deslocamento de aproximadamente até 2 horas de deslocamento. Isso pode mudar a configuração até do que vocês vão encontrar lá para fazer análise, não? Perfeito. Por quê? O nosso trabalho se baseia em detalhes. Um projeto de arma de fogo é mínimo. Uma mancha de sangue é mínima. Um fio de cabelo? Um fio de cabelo é mínimo. E isso daí é elementos que estamos perdendo. Quanto mais tempo o perito deixa de chegar no local de crime, com o tempo... com a cena lá preservada? Com a cena preservada, aqueles vestígios se perdem. A gente precisa de uma cena perfeitamente intocável, intocada, para que a gente possa agir dessa forma. Se você tem uma cena que ela não está bem preservada, se o perito demora a chegar, consequentemente, aqueles que se utilizam do nosso laudo, Justiça, Ministério Público, delegados, advogados, defensores públicos, vão ter um laudo de baixa qualidade. Vão ter dificuldades para sustentar as suas defesas ou acusação. Exatamente. Também. Por favor, nessa questão de ter o profissional qualificado à altura e o sistema funcionando também para dar esse respaldo, é determinante para acusar ou defender ou libertar ou não uma pessoa, por exemplo? Extremamente importante. A perícia, ela tem que ser totalmente imparcial. Vamos imaginar, ela é uma ciência, certo? Toda ciência, ela é imparcial. Então, quando eu chego no local do crime ou quando eu faço um exame dentro dos nossos laboratórios, eu só posso constatar a verdade. E vamos imaginar que o nosso trabalho um exemplo, como uma equação matemática. Então, a partir do momento que você tem uma equação matemática, você só tem um resultado. 2 mais 2 são igual a 4. Não existe... Jamais 4,5. Não existe como outra situação. E é em cima disso daí que a justiça, né, se vale para julgar. Por quê? Ora, eu posso retirar de uma cena de crime uma pessoa, como também posso colocar. Como é que eu faço isso? Analiso, estudo todos os vestígios daquela cena,
certo? Onde eu posso identificar ou não a presença de uma pessoa. Por exemplo, Ou mais, não é? Ou mais de uma pessoa. Excelente. Tem um exemplo interessante na minha área de balística forense, que é o exame de confronto balístico. No exame de confronto balístico, como é que se dá? Se colhe um projeto de arma de fogo, e esse projeto de arma de fogo, quando existe uma arma, né, é feito um confronto do projétil produzido pela arma no nosso laboratório com o projétil coletado ou retirado de um cadáver. Fazemos o confronto e aí a gente pode identificar se aquela arma estava ou não no local do crime. Aí vamos supor, olha, essa arma foi encontrada... Tudo, principalmente com com o micro-raiamento. Como é que se dá isso? Ora, quando você efetua um disparo, o projétil de arma de fogo, ele passa pelo cano, produzindo ranhuras. Esta ranhura é o DNA da arma de fogo. Então, eu posso identificar uma arma de fogo através dessas ranhuras encontradas no projétil. Comparando com outras projeto. balas que passaram por esse... Exatamente, perfeito. Feito isso, eu consigo determinar o quê? A identidade. Olha, essa arma foi utilizada nesse homicídio. Ou eu posso dizer, essa arma não foi utilizada nesse homicídio. Ora, é uma responsabilidade muito grande. Isso daí eu vou elaborar um laudo, esse laudo vai ficar dentro de um inquérito policial, certo? Onde o delegado, de posse disso, com as outras diligências, fechou o inquérito, Justiça, Ministério Público. Lembro da polêmica que pode causar a dedução ou não em cima de laudos, digamos assim, precários. Não é? Eu lembro, nós todos lembramos, né, da polêmica que foi a morte, o assassinato do PC Farias aqui em Alagoas, de projeção nacional. Não é? Sim, claro, claro. E isso, claro, cria essas... tudo tem a ver com a cena do crime inicialmente, não é? Toda a história pode ser contada numa cena, certo? Basta você ler aquela cena. Existe um professor da Bahia, o Dória, que ele diz, o cadáver fala. Você precisa escutá-lo, você precisa saber como ouvir o que aquele cadáver está falando. Não só o cadáver, como toda a cena. Que pode ser contestada. Exato. Como foi contestado a altura, a saída do projétil. Tanto é que hoje, a partir de 2011, foi criada a figura do assistente técnico. Que é esse profissional? A ele? Esse profissional, ele está dentro do Código de Processo Penal. O que é que ele vai fazer? Ele vai dar um suporte a uma das partes. Ele vai ou corroborar com o meu trabalho, ou contestar o meu trabalho. Então, assim, devido a criminalística, o trabalho pericial toma um corpo que hoje o legislador, ele viu a necessidade de, espera aí, eu preciso fazer um contraponto aqui, eu preciso de alguém atestando realmente aquele trabalho. E isso não cria conflitos? Não, de forma alguma. Pelo contrário? Pelo contrário. É aquela história, a equação matemática vai garantir muito melhor. É um dispositivo onde você tem uma maior certeza, certo? Olha, eu estou chamando um profissional, certo, de determinada área, para avaliar o trabalho que foi feito pelo perito oficial. Olha, foi feito isso, isso e isso. E aí? Não, olha... Tem um problema aqui, eu acho que essa dinâmica não condiz apenas com esses vestígios, e aí ele vai. O que é que leva o que é que isso acarreta para o perito? A constante qualificação. Se você perguntar, Paulo, mas o perito ele para em um determinado momento? Olha, ele de estudar, ele não para. Jamais. Não pode. Por quê? Principalmente hoje, onde a gente tem uma velocidade de informação muito grande. A gente tem vários equipamentos chegando
certo? Aí que podem determinar muita coisa. E que exige também uma qualificação dos peritos em geral. E é sobre esse assunto que a gente vai retomar a nossa conversa no próximo bloco. Em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta.